Jesus está voltando. Infelizmente, os homens estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque eles não estão buscando Deus em suas vidas. Os homens não querem mais. E a igreja não querem contato com Deus. Os homens estão tendo vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles não têm vergonha de pecar, de estar no adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, mentira, fofoca, traição, falsidade, ciúmes, inveja, orgulho, religiões, seitas, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, latrocínio, homicídio e feminicídio. Ou seja, os homens têm feito mal. Coisa ruim, a malícia está na mente, no coração dos homens. Os homens os homens não estão fazendo nada de bom neste mundo. A maldade está nos homens. A bondade está longe dos homens. A humildade, a generosidade, a longanimidade. Então os homens só têm feito coisas. Os homens estão indo de mal a pior. Mas Jesus está voltando, olha para o mundo. O mundo está um caos. O mundo está na corrupção, sujeira, imundícia, doenças, pestes, guerras. Para a Terceira Guerra Mundial falta pouco. Então os homens não estão se preocupando com as coisas de Deus, com a sua vida espiritual. Então Deus alerta vocês, estejam preparados, pois o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, está voltando. Então, o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 36 em diante, Jesus diz assim, olha só, Mateus 36 em diante, diz assim o Senhor Jesus. Olha só. O título é assim, ninguém sabe o dia e a hora. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora devia vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Glória a Deus. Até que
Então, nesse texto de Mateus 24, Jesus está alertando você, exortando você com as palavras da verdade. Não, Noé era um homem temente a Deus, justo diante de Deus, que servia a Deus, que seguia a palavra de Deus. Então, nos tempos de Noé, o povo estava ruim, corrupto diante de Deus. Os homens só pensavam em coisas do mundo. Casar, trazer casamento, coisas do mundo. Ou seja, nas coisas cotidianas desse mundo. E as coisas que eles faziam era errado diante de Deus, era pecado. Adultério, fornicação, latrocínio, homicídio, e tão mal estava no mundo na época de Noé. Os homens não queriam se arrepender dos seus pecados. Então Deus ordenou que Noé construísse uma arca, salvação de Deus. Então Noé iniciou a construção da arca. Por quê? Porque Deus havia de destruir aquela cidade. E todos aqueles que não estivessem dentro da arca, salvação de Deus, iriam morrer. Então Noé iniciou a construção da arca, a salvação de Deus, juntamente com a sua família. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sua esposa. Mas as suas esposas, ou seja, 8 pessoas. Então eles construíram a arca de Deus, salvação de Deus. Mas lembrando que, ao mesmo tempo, a qual Noé construía a arca, a salvação de Deus, ele pregava o Evangelho, pregava a palavra de Deus, trazia a vontade de Deus para o povo. Porém, o povo, devido à sua ignorância, rejeitaram, ignoraram, não quiseram aceitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para conosco, que estava sobre a vida de Noé, porque Noé estava com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada. Então ele pregava o Evangelho para o povo. Porém o povo não quiseram, o povo estava em sua contínua rebelião contra Deus. E assim que a arca estava pronta, Deus ordenou Noé que ele colocasse dentro da arca pares de animais, macho e fêmea. Para quê? Para que depois do dilúvio eles pudessem procriar e progredir a terra de animais. Então, assim que os animais entraram, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, mas as suas noras, a esposa dele e seus filhos, entraram na arca. Ou seja, 8 pessoas, 8 almas estavam dentro da arca, a salvação de Deus. Então, assim que eles entraram, Deus fechou a porta, selou a porta. Ninguém mais tinha oportunidade, permissão de entrar na salvação, na arca. Então choveu 40 dias, 40 noites, inundou toda a terra. Todos que estavam fora da arca, da salvação de Deus, morreram. Mas Noé, juntamente com sua família e os animais, estavam salvos do dilúvio, da destruição. Então a rebeldia, a ignorância, levou aqueles homens à morte. Então, trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Os homens só pensam em coisas materiais.
riquezas, carros, casas, prosperidade. Os homens querem sexo. Os homens querem só coisa ruim diante de Deus. Então os homens têm sido materialistas, ou seja, só pensam em coisas materiais que suas mãos podem pegar, seus olhos podem ver. E elas pensam e acreditam que quando a pessoa morre, se acaba tudo. Não. Isso é uma grande mentira, cujo diabo Satanás está por trás para enganar você. É por isso que no Evangelho é por isso que no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 26, Jesus diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém? Ou seja, os homens estão correndo, querendo, desejando, cobiçando em suas vidas somente coisas materiais, mas irá ficar aqui. Você que é rico, ser rico não é pecado. O pecado se dá quando a pessoa coloca a riqueza no lugar de Deus. A sua riqueza vira o seu Deus. Ou seja, você vive para ela, corre atrás dela, está atento mais tempo para ela, ela se torna um Deus em sua vida. A idolatria é pecado. Deus não dá sua glória para ninguém. Nem pai, nem mãe, papa, padre, pastor, pregador, Maria, santo, não. É glória a Deus. Então os homens estão cegos espiritualmente. Por quê? Porque eles não conseguem ver Deus em suas vidas. Eles estão vazios de Deus. Por quê? Porque eles estão correndo, estão ansiosos, estão inquietos, estão perturbados com as coisas desse mundo. E eles só pensam amanhã. Mas e a sua alma? Não é brincadeira, não é brincadeira. Deus está te dando chance, oportunidade e tem um caminho para você, para que você venha ter vida e ela tenha abundância. Está em Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu, no singular, não existem outros caminhos, é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim, por Jesus. Então os homens estão piores do que nos dias de Noé. Antes do dilúvio, eles estavam brincando com Deus, correndo atrás de coisas materiais. Mas quando veio o dilúvio, eles se desesperaram. Eles correram para entrar na arca, mas não podiam. Porque o tempo da salvação se esgotou, se acabou, finalizou, encerrou. Então hoje você está tendo chance, oportunidade de entrar dentro da arca de Deus, da salvação de Deus. Basta você se arrepender dos seus pecados. Se arrependa daquilo que você tem feito. Deus está te vendo. Você esconde dos homens, mas Deus está te vendo. Então se arrependa antes que seja tarde demais. Mateus 24, 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então tudo que está na palavra de Deus é a verdade. É a pura verdade. Infelizmente existe um ser maligno
cujo nome é Diabo Satanás, que está enganando você. Então, o diabo não quer que você escute a verdade. O diabo Satanás, ele quer manter você na ignorância, ou seja, sem conhecimento, sem saber, sem estar a par por dentro da palavra de Deus. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Portanto, este mundo, os homens que estão neste mundo estão vivendo em uma grande mentira, na fantasia, é um conto de fadas. Eles não querem vir para a verdade que está em Jesus Cristo. Verdade de Deus liberta, cura, sara, perdoa e salva os homens do inferno. João 8:32 do seu Evangelho, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então venha para Jesus. Se reconcilie com Deus Pai, mediante o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele morreu naquela cruz, em seu lugar. Os nossos pecados foram imputados nele, em Jesus. Então, através da sua morte, nós somos perdoados por Deus Pai, limpos de toda culpa. Nós nos tornamos justos diante de Deus, não sem diante de Deus, porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, transgressões, iniquidades. Nós somos limpos pelo sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Então você deve decidir qual será a morada eterna e final da sua mente fiscal. Lá. Então, não é brincadeira. Você está tendo chance e oportunidade para vir para Jesus. Então, não seja como o povo no dia de Noé, como as pessoas no dia de Noé, fazem mal para com Deus. Então, venha para Jesus. Você me pergunta assim, irmão, qual é a arca de Deus no dia de hoje? Essa aqui, Bíblia Sagrada. Se você escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente o que está contido nesse livro, você estará dentro da arca, salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Então não perca tempo. Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então se prepare, porque Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.